dia! É muito bom estar com você mais uma vez na manhã desta sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Nós encerramos nosso último vídeo dizendo que a pregação feita de maneira expositiva era dividida em duas partes e citamos a primeira, que era formada pela doutrina. A segunda é o sermão prático. E o que nós queremos dizer com isso? Que todos os membros da igreja, dos mais cultos aos mais humildes, saíam com orientação clara e prática de como usar a palavra de Deus no combate à pecaminosidade do coração. Esse uso das Escrituras alcançava o puritano no trabalho, em casa e em todo relacionamento com outras pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja. Enfim, eles utilizavam as Escrituras como instrumento principal para nortear todas as escolhas possíveis na vida dos crentes. Além das Escrituras, os puritanos desenvolviam uma grande confiança em Deus. Eles possuíam uma vida cristocêntrica, que começava por uma dependência em relação a Deus em tudo, através de uma rica devocional diária, de consultas em relação às decisões do que tinha de tomar durante o dia, e o Senhor era consultado por eles o tempo todo. Havia uma grande devoção ao Deus Trino e eram conhecidos por serem pessoas repletas de Deus. Os puritanos também possuíam uma grande concepção do homem. Eles, por exemplo, estudaram a fundo a consciência humana. Para os puritanos, a consciência é a faculdade da alma ligada ao julgamento moral. Era lida com as questões do dia a dia, dando o veredito de certo ou errado, bom ou mal, fazendo suas escolhas em meio termos. Ela seria assim um tribunal que julga entre o certo e o errado, que está baseada no padrão moral escriturístico, que a municia para isso. Assim, a consciência ela funcionava como um magistrado correto que precisa julgar de forma isenta a respeito de um determinado caso. E para isso ele não usará o que ele ou outros opinam ou acham, mas o que a lei de Deus determina. A consciência para os puritanos, por isso, devia alimentar-se das Escrituras o tempo todo. Só assim seria capaz de fazer juízos mais próximos do perfeito sobre as várias demandas e escolhas que se apresentam ao longo do dia. Por isso, a base para o funcionamento da consciência, segundo os puritanos, é a lei de Deus revelada nas Escrituras. E por último, os puritanos eles possuíam uma atitude severa frente ao pecado. Eles julgavam que a natureza humana estava completamente depravada pelo pecado e eles consideravam o pecado com a maior repugnância, porque ao se alojar no coração humano, não somente o destruiria, mas atingiria também tanto a sua família quanto todas aquelas pessoas que estavam sob o seu círculo de influência, toda a sociedade. A inclinação pecaminosa para eles, portanto, era como a refletida no primeiro capítulo de Paulo aos Romanos. Era uma inversão da adoração verdadeira, ou seja, o homem, em vez de adorar a Deus, adoraria a si mesmo, fazendo assim a sua vontade, ao invés da vontade de Deus. Assim sendo, que nós procuremos aplicar essas verdades bíblicas à nossa vida e nós seremos ricamente abençoados pelo nosso Deus. Que tenhamos mais um final de semana abençoado e abençoador. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço.